Capítulo 9 de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora, de José de Alencar. Capítulo 9. Seixas era homem honesto, mas, ao atrito da secretaria e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível de cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que transija com a lei e evite o escândalo. No dia seguinte à visita de Lemos, logo pela manhã, d Camila procurou um pretexto para ir à alcova do filho. Venho falar-te de um negócio de família, Fernandinho. Há um moço aqui mesmo desta rua que tem paixão pela Nicota. Está começando sua vida, mas já é dono de uma lojinha. Não quis decidir nada antes de tua chegada. D Camila contou então ao filho os pormenores do inocente namoro. Fernando concordou com prazer no casamento. Já era tempo, disse a boa senhora suspirando. Estava com tanto medo que a Nicota também fosse ficando pro canto, como minha pobre Mariquinhas. Coitada! Mas eu ainda tenho esperança de arranjar-lhe um bom partido, minha mãe. Deus te ouça. Ia-me esquecendo. Então, há de ser preciso tirar algum dinheiro da Caixa Econômica, por conta do que ela tem para cuidar do enxoval. Já? O moço ainda não a pediu? Só espera a licença de Nicota, e ela não quis dar, sem primeiro saber se era de teu gosto e meu. Hoje mesmo. Está bem. Logo que eu possa, irei tirar o dinheiro. Mas se precisa já de algum, tenho aqui. Não, melhor é comprar tudo de uma vez. Fernando saiu contrariado. Com a vida que tinha, avultava sua despesa. O dinheiro que recebia mensalmente, gastava-o com o hotel, o teatro, a galanteria, o jogo, as gorjetas e 1000 outras verbas próprias de rapaz que luxa. No fim do ano, quando chegava a ocasião de saldar a conta do alfaiate, sapateiro, perfumista e da cocheira, não havia sobras. Recorreu ao dinheiro da Caixa Econômica e não teve escrúpulo de o fazer, desde que pontualmente continuou a entregar à mãe a mesada de 150.000 réis, esperando uma aragem da fortuna para restituir ao pecúlio o que desfalcara. Mas em vez da restituição, foi entrando por ele de modo que muito havia se esgotara. Onde, pois, ia ele buscar o dinheiro que a mãe lhe pedira para o enxoval, e mais tarde o resto do quinhão da Nicota? Assinou Fernando ponto na repartição e, como de costume, saiu para almoçar, depois do que dirigiu-se à casa do correspondente, a quem ele incumbira de, na sua ausência, pagar a mensalidade a d Camila e enviar-lhe algumas encomendas. Contava com um saldo das remessas que havia feito de Pernambuco e dos atrasados que deixara a cobrar. Esbarrou-se, porém, com um alcance superior a 2 contos de réis, ao qual o correspondente começava a contar um juro de 12%. Seixas compreendeu a eloqüência dessa taxa, que significava uma intimação de imediato pagamento. Ao escurecer, tornando à casa para trajar-se, pois tinha de ir a uma partida, achou 3 cartas que haviam trazido em sua ausência. Uma era do Amaral. Enchia 2 laudas. Dizia muito, mas nada concluía. Verdadeiro logogrifo epistolar, cuja decifração o autor deixava à perspicácia do Seixas. Em suma, o pai de Adelaide escrevera uma folha de papel para preparar o pretendente a um próximo arrependimento da promessa. Quem estivesse traquejado no trato do Lemos conheceria naquela prosa o seu estilo, pintalegrete, como seu físico. As 2 outras cartas eram simplesmente umas contas avulsas, mas não insignificantes, que Seixas deixara ao partir para Pernambuco, e de que já não tinha a menor idéia. Elas se faziam lembrar com o laconismo brutal desta verba: importância de sua conta entregue no ano passado, reais, etc. Fernando amassou as 3 missivas em uma pelota que arremessou ao canto. A ruptura do ajuste de casamento, que em outra circunstância porventura o contentaria com a restituição da liberdade,
e responderia a um oculto desejo, naquele instante o acabrunhou. Viu nesse fato a prova esmagadora da ruína que ia tragá-lo e de que eram documentos as contas não pagas e as dívidas acumuladas. Na reunião, onde foi passar a noite, esperava-o a última decepção. Aceitando a comissão em Pernambuco, Seixas alcançara a promessa de, na volta, continuar com a sinecura da recopilação das leis. Mas nessa manhã, apresentando-se na secretaria, surgiram certas dúvidas. Confiou em seus protetores. Apenas chegado o ministro, que era um dos convidados, despachou-lhe Fernando, um após outro, seus melhores empenhos dos dous sexos. Caso inaudito. O excelentíssimo foi inflexível, por força que andava aí volta de alguma intriga. Era um desfalque de contos 600 nos rendimentos, e quando as urgências mais avultavam. Decididamente a mão do destino pesava sobre ele e o punia severamente dos pecadilhos da mocidade. Quando Seixas achava-se ainda sob o império desta nova contrariedade, apareceu na sala Aurélia Camargo, que chegara naquele instante. Sua entrada foi, como sempre, um deslumbramento. Todos os olhos voltaram-se para ela. Pela numerosa e brilhante sociedade ali reunida, passou o frêmito das fortes sensações. Parecia que o baile se ajoelhava para recebê-la com o fervor da adoração. Seixas afastou-se. Essa mulher humilhava-o. Desde a noite de sua chegada que sofrera a desagradável impressão. Refugiava-se na indiferença, esforçava-se por combater com o desdém a funesta influência, mas não o conseguia. A presença de Aurélia, sua esplêndida beleza, era uma obsessão que o oprimia. Quando, como agora, a tirava da vista, fugindo-lhe, não podia arrancá-la da lembrança, nem escapar à admiração que ela causava e que o perseguia nos elogios proferidos a cada passo em torno de si. No cassino, Seixas tivera um reduto onde abrigar-se dessa cruel fascinação. Ocupara-se de Adelaide, que então ainda o tratava como noivo, e desfizera-se em atenções e requestos, para não deixar presa a preocupação. Nessa noite, porém, obrigado a afastar-se da moça, com quem estavam rotas suas relações, ele não sabia o que fizesse e pensava em retirar-se, aterrado com a idéia de tornar-se o ludíbrio daquela mulher fatal, quando ouviu uma voz que o agitou. Ao voltar-se, tinha diante de si Aurélia pelo braço de Torquato Ribeiro e Adelaide conduzida por Alfredo Moreira. Seixas quis retirar-se, mas estava em uma estreita saleta e um grupo de senhoras impedia-lhe a passagem. Proponho-lhe uma troca, dona Adelaide. Qual é, dona Aurélia? Troquemos os pares? Aceita? Adelaide corou, observando timidamente. Podem ofender-se. Não tenha susto. Aurélia deixou o braço de Torquato e tomou o do Moreira, que exultou, como se imagina. Esta troca é paga da outra que fizemos, o que fizeram por nós. Ouviu, dona Adelaide? Soltando estas palavras com um riso argentino, Aurélia perpassou pelo semblante de Seixas o olhar sarcástico e imperioso. Fernando saiu desesperado. Compreendera que Aurélia escarnecia da repulsa que ele sofrera e triunfava com seu infortúnio. Esta irrisão, depois dos transtornos econômicos, fez-lhe o efeito de um cautério aplicado ao talho. Lembrou-se da moça dos 500 contos que lhe haviam proposto na véspera. Para ostentar sua riqueza nos salões, diante dessa mulher enfatuada de seu ouro, valia a pena casar-se, ainda mesmo com uma sujeita feia e talvez roceira. A roça é o viveiro de noivas ricas, onde se provê a mocidade elegante da corte. Daí vinha a suposição de Seixas. No outro dia, depois de uma insônia atribulada, Fernando, recapitulando as contrariedades com que o recebera a sua corte predileta, depois de uma ausência prolongada, chegou a esta dolorosa conclusão: que estava arruinado. Pobre, desacreditado, reduzido à vida de expedientes, com a sua carreira cortada, que futuro era o seu? Não lhe restava senão resignar-se à vegetação de emprego público, com a ridícula esperança de alforria lá para os 50 anos, sob a forma da mesquinha aposentadoria. Esta perspectiva o horrorizava. Entretanto, sua posição nada tinha de assustadora. Com um pouco de resolução para confessar à mãe suas faltas,